Olá, minha querida amiga artesã! Hoje eu queria mostrar meu scrapinho que eu uso para documentar uma jornada. Eu adoro esse tamanho A6 porque é um scrap muito rápido de fazer. Eu uso esse formato para fazer os meus diários de viagem. Eu já mostrei eles para vocês. Eu vou deixar o link para o vídeo deles aqui na descrição. Esse eu fiz na viagem mesmo. É bem puxado fazer no final do dia. Chegávamos em casa por volta das 10 da noite para ainda jantar e tomar banho. E por isso tem que ter esse estilo rápido. Esse também vai ser estilo diário, rápido. Eu vou documentar as passeadas dos finais de semana. Eu queria dar essa sugestão para quem tem dificuldade em documentar o seu dia a dia ou os momentos especiais, que esse é um álbum que tem um tamanho bem legal para você ver as fotos e você decora ele rapidinho. E eu uso apenas uma coleção para fazer o diário todo. Vão ser vários vídeos dessa série. Cada vídeo vai ser um final de semana registrado. Hoje eu vou explicar como eu fiz a estrutura e vou mostrar o registro do primeiro final de semana. Essencialmente uso papéis e recortes. A coleção que eu escolhi foi a coleção Na Natureza, que tem 12 papéis estampados e mais os de cores lisas. Também tenho aqui os recortes da coleção, que tem bastante elementos, são 191 elementos ao todo. Tem o kit de tags, que tem 30 tags, e o kit de cards, que tem esses tamanhos tradicionais, e também tem esses cards quadrados. E por fim, tem o kit de notas, que tem vários elementos, são 94 ao todo, que te ajudam a fazer notas, escrever textos, tem etiquetas, tem tabs. Eu vou fazer todo esse mini álbum com essa coleção. Para capa, eu peguei 2 pedaços de papelão cinza e cortei no tamanho 10,5 por 15 centímetros de altura. Então eu encapei os 2 papelões com o papel estampado. Se você não sabe como fazer, já tem um vídeo explicando. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Para encadernar, eu usei essa máquina, essa encadernadora chamada Decint. Com ela a gente consegue perfurar e colocar os anéis duplos. Mas é claro que você não precisa da encadernadora para você fazer o teu mini álbum. Você pode pedir numa fotocopiadora para que eles coloquem para vocês. Eles fazem isso. Eu centralizei os furos no papel e na capa e ao todo eu coloquei 10 furos. Para encadernar, eu estou usando um arame de 1 polegada de espessura. Eu acho que vai ser o suficiente. Vai parecer magrinho no começo, mas depois com as folhas e com as fotos, logo vai encher 1 polegada. Vocês vão ver, acho que até poderia ser um pouquinho maior. Está pronto o mini álbum. Olha que magrinho que ele parece, mas depois com a decoração vai encher esse mini álbum, tá bom? Agora eu peguei o kit de cards da coleção, escolhi esse card grande e vou cortá-lo para decorar a capa do meu mini álbum. Eu vou colocar um tapetinho nessa cor pêssego que tem na coleção e depois eu vou colocar o card sobre esse tapetinho. Para mim está pronta a capa. Para a primeira página, eu vou colocar essa tag escrita Aventura e uma foto dos 4 aventureiros, que sou eu, meu marido, minha filha e o namorado. Eu vou marcar aqui o mês e o ano em que vai começar essa aventura. E esse mês e ano eu cortei com as faquinhas, tá? É a primeira vez que eu tô mostrando o uso, né, dessas faquinhas, mas para quem não conhece, eu já gravei um vídeo aqui recente mostrando a minha máquina Mini Evolution e as faquinhas que eu tenho. Se você quiser, acesse o link aqui embaixo, está na descrição. Uma coisa que eu amo das faquinhas são os alfabetos. Na capa, ali do lado esquerdo, eu vou colocar esse carro, que eu achei bem legalzinho, porque vai ser uma viagem de carro. Então, ele decora um pouquinho a capa ali. Agora eu vou procurar mais alguns elementos para colocar ali na minha página. Eu vou colocar esse coraçãozinho e alguma coisa aqui nesse quadradinho aqui inferior. Tá faltando alguma coisa, né? Pronto, resolvi colocar essa florzinha que eu acho que dá bem certinho no espaço. E assim ficou a primeira página. Nessa primeira página, eu queria registrar o primeiro lugar que a gente foi.
Então, eu vou colocar uma foto aqui sobre esse tapetinho. Esse tapetinho aqui, eu gosto desse tamanho bastante. É bem legal porque aparece um pouquinho do papel na borda da foto. E depois ali no título, eu usei uns carimbos para escrever o nome do lugar, que é o Poço do Violão, em Timbé do Sul. Carimbos ficam muito legais nesse journal, sabe? Eu adoro carimbos de alfabeto. Eu vou colocar esses 2 recortes, porque sobrou um espacinho ali para eu colocar essa bússola. E esse recorte aqui embaixo ficou perfeito nesse mini álbum. Ali você coloca a classificação que você acha do lugar e escreve o nome do lugar. Eu coloquei 5 estrelas para Timbé do Sul. Também vou colocar esse recorte com umas plaquinhas escrito Estrada, Floresta e Rio, que tem tudo a ver com o que a gente fez naquele dia. E daí eu começo o journal, que é para um texto escrevendo o que aconteceu naquele dia, eu acho bem legal. Você tem que escrever logo o que acontece para você não esquecer as coisas que aconteceram naquele dia e as emoções e as memórias que você quer registrar. E por fim, eu carimbo a data com esse carimbador de datas automático que eu absolutamente adoro. Eu comprei na Calunga, já mostrei aqui para vocês, né? E assim ficou essa segunda página do meu mini álbum. Nessa próxima página, eu vou colocar 2 fotos de que eu gostei desse mesmo lugar. Eu estou usando o mesmo estilo de tapetinho, com a mesma folha, inclusive. É bem legal porque rende bastante, então uma folha decorada dessa rende 4 tapetinhos desse. Você pode cortar todas as folhas ali nesse formato A6, né? Pegar uma folha A4 e dividir em 4, que fica bem prático para fazer o scrapinho. Eu vou colocar então esses 2 tapetinhos, a foto por cima e uma decoraçãozinha ali, alguns elementos de decoração. Eu adoro frases que têm a ver com o tema, então todas as coleções têm essas frases, você vai procurar alguma ali que tenha a ver com as fotos, com vocês. E depois das frases eu escolhi algumas flores para incrementar ali e enfeitar um pouquinho a página. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda página. Para a próxima página eu também tenho 2 fotos que eu tirei da minha cachorrinha. E dessa vez eu queria fazer um pouquinho diferente, para não ficar tão repetitiva, né? Então os tapetinhos eu fiz com a bordinha um pouquinho menor. Esse tapetinho mede 8 por 10,5, que é meio centímetro a mais do que a foto, né? Então fica uma bordinha bem delicada. E agora a gente precisa de uns elementos ali para decorar a página, né? Eu escolhi esse Amo a Natureza, que é da coleção, claro. E na página do lado eu queria colocar uma moldurinha para escrever uma frase e umas flores ali também fica legal. Eu escrevi que a Molly ama a natureza, mas não gosta de deitar no chão. Ela sempre procura algum tapetinho, toalha, para se deitar. É um sarro. Para a próxima página, eu tenho 2 fotos que eu quero registrar. E para ficar diferente, então, dessa vez, eu vou passar cola aqui em todo o papel branco. Eu vou deixar uma leve bordinha ali perto do arame e vou colar o papel. Eu tô com o papel A4 inteiro ainda, eu não cortei em 4 partes, mas seria bem mais rápido, né, se você cortar em 4 partes. Então, mas eu vou colar ali e depois eu aparo o excesso ali com a tesoura. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, na outra página. Eu acho que assim tá bem legal, né, um layout diferente dos anteriores. E as fotos, eu vou colocar o da página esquerda deslocado para baixo, né? Eu procuro manter as margens laterais e inferior iguais, que eu gosto dessa simetria. E em cima eu vou colocar um recorte, um título escrito Vamos em uma aventura, que tem a ver com as fotos, né? E do lado direito, na página da direita, eu vou colocar a foto deslocada para cima, porque eu quero colocar uns elementos na parte de baixo. Eu vou colocar essa mochila, né, de viagem e essa frase que tem tudo a ver com essa viagem, que é uma viagem simples, mas incrível.
Na próxima página, nós vamos colocar um tapetinho diferente. Ele vai cobrir quase toda a página, eu vou deixar só uma margenzinha em torno, tá vendo? De uns 2,5 milímetros, mais ou menos, é uma bordinha branca. E vou colocar foto desse outro lugar que a gente foi nesse mesmo dia. Eu estou procurando alguns elementos ali do kit de recortes que caibam nesse espaço e que enfeitem legal esse espacinho aqui embaixo da foto. Eu acho que essa frase, contemple essa vista, tem tudo a ver com essa foto. Essa vista ficou maravilhosa. Eu acho que foi a melhor foto que eu tirei no dia. Eu adoro fotos espontâneas, né? Eu vou colocar então esse ramo aqui de florzinhas e essa frase então. Na página da direita, eu vou usar esse retalhinho que sobrou, então, quando eu cortei o tapetinho do lado da página esquerda. E vou usar também esse outro papelzinho que sobrou, né, dos outros layouts, esse azulzinho quadriculado ali. E vou marcar aqui onde eu tenho que cortar. Vou cortar na guilhotina. E esses dois retalhos vão fazer o tapetinho ali da página da direita. E como tem estampas diferentes, eu acho que vai ficar bem interessante, né? Daí eu coloco essa foto, que é desse lugar, um lugar magnífico. Então eu vou colocar essa frasezinha que tem na coleção de recortes. Encaixou muito bem. E aqui embaixo eu vou escrever o nome do lugar, que é Poço do Caixão. Espero que tenham gostado da ideia de fazer um scrap mais assim documental. É muito divertido e rápido de fazer, você deveria experimentar. E se inscreva no canal para a gente se encontrar no próximo vídeo para documentar mais um final de semana aqui. Beijão!